Podcast Agro pelo Brasil, mais um conteúdo. E hoje nós estamos aqui com a água da COP30, que é bonitinha, hein? Doutor Gedeão, bonitinho, hein? Ficou Bem-vindo. bonitinho. Doutor Gedeão Pereira, vice-presidente da CNA, privilégio estar aqui, tudo bem? Estevão, um privilégio muito grande estarmos tendo a oportunidade posta em prática pela nossa grande CNA, justamente para estarmos aqui na COP30 com a força máxima. Esta é a realidade. Eu já participei de outras COPs, fui a Sharm el-Sheikh, evidentemente que a mando da CNA fui a Dubai, não conseguiu ano passado a Baku, e agora estamos aqui em Belém, no nosso país continental, e justamente demonstrando uma força assim, do agro brasileiro, porque a CNA veio aqui com toda a força. Nós temos o nosso stand bastante modesto lá na Blue Zone, mas estamos no centro das decisões, e espetacularmente na AgriZone, junto com a nossa Embrapa Oriental, da Amazônia Oriental, onde a CNA investiu pesado, e é a primeira vez que nós temos uma AgriZone numa COP. Isso que eu ia destacar. O senhor já é experiente em COPs. É a primeira vez. Isso para a agricultura brasileira e para a pecuária, isso é fundamental, né? Em termos de visibilidade. Eu te diria que para a agricultura do mundo, não só do brasileiro. Evidentemente que a agricultura brasileira ela tem sido muito atacada por outros povos, por outros continentes, porque na realidade, eu sempre digo, quanto mais alto o vento, mais alto o pico, mais forte o vento. Sim, sim. Se fosse antes de 97, antes do ano 2000, provavelmente essa COP não estaria sendo realizada no Brasil, e muito menos na Amazônia, que Belém é Amazonas, é o bioma amazônico. Mas, como a agricultura brasileira cresceu de uma maneira impressionante nesses últimos 28, quase 30 anos, onde nós passamos de um país importador de alimentos para o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Veja bem que epopeia de um povo. E num curto espaço de tempo, Não, convenhamos, né? Estamos falando em 28, 30 anos. Pois é. Isso aí não tem parâmetro na história da humanidade de algo extremamente importante para a sobrevivência da própria humanidade, porque o homem, afinal de contas, toma café da manhã, almoça e janta todos os dias. Nós ainda temos 700 milhões, dizem que temos 700 milhões de pobres ainda, de famintos ou mal alimentados, mal nutridos ainda ao redor do planeta Terra, mas na realidade o Brasil justamente se apresenta como solução. Então esta COP veio para dentro do Brasil, onde nós temos pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Nós temos de tudo neste caldo de cultura que é uma COP. E esta é uma realidade, onde se ataca muito algumas coisas, são interesses diversos que começam, que se evidenciam nas COPs de um modo geral, e nessa COP brasileira ainda mais ainda. Mas a nossa CNA, entendendo este processo, enxergando este processo, criou esta AgriZone, que é algo inédito, Sim. que é justamente para demonstrar quão importante e produtiva e eficiente é a agricultura brasileira. Senão não teria conseguido isso nesse curtíssimo espaço de tempo. Preservar e produzir, doutor Gedeão, são atividades compatíveis. Evidentemente que o maior ambientalista que existe é o agricultor, porque ele não é um ambientalista teórico nem ideológico. Ele é um ambientalista porque a natureza o faz ambientalista, porque se ele assim não for, assim não proceder, ele não extrai o máximo da terra, que é eficiência produtiva, que é produtividade por unidade de área exposta. Então nós temos que ter um enorme respeito ao meio ambiente, que é o que a agricultura tem, esta agricultura brasileira desenvolvida de clima tropical, que é ímpar no mundo. Não existe nenhuma história de uma agricultura tropical desenvolvida no mundo, a não ser essa criada pelo Brasil. Então nós vamos numa propriedade, lá nós enxergamos a APP, nós enxergamos a reserva legal, nós respeitamos as nascentes de água e estamos produzindo ali dentro. Porque se eu não tiver água, se eu não tiver uma APP para proteger a água, evidentemente que eu não tenho como desenvolver a agricultura e a pecuária principalmente, que precisam
de um ambiente harmônico. Nós temos E os SAFs, né? E veja bem, e tenho que cuidar muito bem do solo, porque se eu não proteger, não cuidar, não promover, evidentemente que eu ponho uma planta ali em cima e ela não vai a lugar nenhum. E nós estamos trabalhando com produtividade. Isso significa solo saudável. Interessante que o senhor atua também na área da pecuária. Sim, E também. vários pesquisadores da Embrapa passaram por este podcast. Eles destacaram a importância do gado para a preservação do solo e até para que haja um equilíbrio entre emissão e absorção de gás, né, de gás carbônico, de CO2, enfim. Evidentemente que uma COP, como todas elas, a razão delas é a mudança climática. Que temos que conceber que sim, eu não sou nenhum negacionista, até porque eu sou de um estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, que aqui na América do Sul, creio que todas as grandes alterações climáticas têm acontecido no estado do Rio Grande do Sul. Sim. O Rio Grande do Sul ali e adjacências, parte da Argentina, parte do Uruguai, parte de Santa Catarina até Paraná, um pouquinho do Mato Grosso do Sul, tem sofrido muito com essas mudanças climáticas nesses últimos anos. Tanto isso é verdadeiro, Estevão, que nessas últimas 4 safras, nós do Rio Grande do Sul deixamos de colher 50 milhões de toneladas de grãos. É muito dinheiro. É um impacto muito grande. Então, mudança climática existe, está aí. Só não acredita nela quem não quer enxergar. Agora, evidentemente que aí a grande pergunta é o que fazermos com isto aí. Será que nós temos capacidade, num curto prazo, veja bem, de minimizar os impactos climáticos? Ou nós teríamos que investir para tornar a nossa atividade agrícola, as pessoas que aí vivem, mais resilientes para a mudança climática? É uma pergunta que eu faço, eu também não sei a resposta. Mas veja bem, o que eu vejo no meu estado, já que eu estou no epicentro e tivemos grandes prejuízos com essa mudança climática? Que, na realidade, o regime de águas não mudou. Ou seja, não mudou quanto à quantidade de precipitação. O estado do Rio Grande do Sul, que serve de exemplo para tudo isso, ele chove entre 1.600 e 1.800 milímetros. Nesses 4 ou 5 anos também choveu isso e até tivemos um cataclismo aí, porque nós tivemos um caso que naquela região da Serra Gaúcha, muito conhecida pelo seu turismo, Gramado, Sim. Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, choveu 1.000 milímetros em 3 dias, que colocou a nossa capital, Porto Alegre, embaixo d'água. Nós ficamos sem aeroporto por 9 meses. Então, realmente foi um cataclisma que aconteceu, foi uma coisa realmente incomensurável. Nós não tínhamos, na nossa história recente, conhecimento de algo sequer parecido com isso. Mas isso nos traduz o seguinte, que chover, chove. Não nessa quantidade, isso não existe. Mas, normalmente, o estado chove. Agora, qual é o problema? E como é que eu estou perdendo a agricultura? Porque em determinada época não chove. Mas será que eu estou certo em não permitir reservação de água para fazer irrigação? Porque as leis ambientais nos dificultam muito para fazer. Nós cometemos o crime de deixar a água salgar. Enquanto país como Israel, Emirados Árabes, Arábia Saudita, dessalinizam a água com gastos fantásticos de energia para tornar a água potável. Eu deixo a água correr para o mar livremente e eu não vou conseguir atacar toda a água, mas eu preciso ter mais liberdade, sim, para fazer a reservação de água, para utilizá-la justamente nas épocas que chovem menos. E eu não tenho um clima estável tipo o Brasil Central. Brasil Central a gente sabe como é que funciona. 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Eu acho que é um pouquinho mais de chuva e um pouquinho menos de seca. Vamos botar 8x4 ou 7x5. Mas é uma estabilidade. Mas já há uma estabilidade climática que não existe no Sul. E no Sul não é que não existe estabilidade climática, agora nunca existiu. Porque assim como eu tenho verões extremamente chuvosos, tenho verões extremamente secos. É interessante que o senhor trouxe à mesa um tema que não pode ficar à margem desse processo, que é a segurança jurídica. A gente poderia ficar horas aqui, dado o conhecimento técnico e histórico do senhor. Então, Gedeon, para finalizar, olhar para frente, pós-COP30, o senhor está otimista em 1 minuto e meio? Eu sempre fui muito otimista, não sou otimista, sou muito otimista.
pela necessidade. Por quê? As pessoas têm que tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Isso é um defeito que nós temos como seres humanos de nascimento, é um defeito que é congênito, vamos dizer assim, tem que nos alimentar. E quem é que tem capacidade para alimentar o mundo hoje, se não esse país continental chamado Brasil? Esta é a grande É realidade. o celeiro do mundo? É o celeiro do mundo? É o celeiro do mundo, porque o Brasil conseguiu fazer esta epopeia em praticamente 30 anos. O Brasil ainda tem potencial para ser a maior agricultura do mundo, se nada nos atrapalhar, e isso será daqui aos próximos 15 anos, não passa disso, evidentemente. Então, e se nós olharmos lá para os povos asiáticos, onde é que eles têm se socorrido? Cada vez nos compram mais, e evidentemente que todos esses crescimentos dos povos asiáticos, e principalmente a China, se deve ao crescimento da agricultura brasileira. Eu só deixo uma pergunta para que as pessoas possam fazer uma reflexão. Boa. Se não fosse a agricultura brasileira, quanto é que valeria a alimentação hoje no planeta Terra, em qualquer país? A gente finaliza com essa provocação. Boa reflexão. Doutor Gedeon Pereira, vice-presidente da CNA, privilégio ter aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Estevão. Está muito bom estarmos aqui conosco no Agro pelo Brasil. Agro pelo Brasil. Agro pelo Brasil. Nesse país. Dentro da nossa grande Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, muito bem dirigida e presidida pelo nosso presidente João Martins. Agradeço ao senhor.